Estamos iniciando mais um programa Palavra Ética no YouTube, canal Frei Gilvander Luta pela Terra e por Direitos e por outros meios na internet, hoje para refletir com você sobre o Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11, o qual diz que Jesus livrou mulher de ser assassinada por religiosos. Está no ar mais um episódio do programa Palavra Ética com o Frei Gilvander, um espaço de resistência e esperança, onde ecoa a voz de quem luta por direitos à terra, moradia, preservação ambiental, cidadania e superação de todas as injustiças. Convido você a dar um like aqui nesse nosso vídeo e a inscrever-se aqui no nosso canal no YouTube. Gratidão pela atenção. E vamos ao assunto de hoje. Jesus livra a mulher de ser assassinada por religiosos. É isso que está no Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Porque Jesus não condena a mulher acusada de adultério, mas a livra de ser linchada por pessoas religiosas? Com o injusto título de mulher adúltera, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos de 1 a 11, temos Jesus acolhendo e defendendo uma mulher arrastada por religiosos fariseus e doutores da lei e ameaçada de morte. Não todos, certamente. Os doutores da lei e fariseus ameaçavam assassinar sob apedrejamento uma mulher, conforme eles dizem, surpreendida em adultério. Se muitos doutores da lei e fariseus excluíam as mulheres segundo a lei da pureza e da impureza, logo eram inimigos delas. Por isso, não podemos acreditar, sem mais, que estivessem falando a verdade. Acusar a mulher de adultério pode ter sido calúnia, difamação e injúria proferida por eles ou por alguém. Quando o Evangelho de João menciona o termo judeus, pode estar se referindo a alguém do povo de cultura judaica, mas mais frequentemente parece se tratar de lideranças do judaísmo reformador. Esses são os fariseus que ameaçam a mulher e querem vencer Jesus em uma cilada. Antes da década de 70 do século I da Era Comum, a religião judaica era plural, mas depois da Guerra Judaica, em que o exército do Império Romano escravocrata devastou a cidade de Jerusalém e destruiu o templo, anos 70 do primeiro século, só sobreviveu o grupo do judaísmo rigorista, fundamentalista e moralista. João, capítulo 8, versículos de 1 a 11, foi escrito nas décadas de 80 ou 90 do primeiro século da Era Comum. Isto indica que são estes judeus tradicionalistas que tramam para se apoderarem de Jesus, matá-lo e linchar a mulher. Parte dos fariseus da época de Jesus era constituída por lideranças populares comprometidas com a libertação do povo oprimido. Eles ensinavam o resgate das tradições como forma de resistência aos opressores e exploradores. O que antes era uma pluralidade de crenças, esperanças e práticas, foi sendo reduzido a uma única forma. O que era diferente passou a ser demonizado, até assassinado em nome de Deus. Após a destruição de Jerusalém nos anos 70 do primeiro século da Era Comum, os judeus chegaram a um acordo com os romanos. O judeu que se filiasse a uma sinagoga e nela pagasse o imposto teria seus direitos reconhecidos pelo império, mas quem não se adequasse ficava excluído. As pessoas que aderiam às comunidades cristãs foram excluídas da sinagoga como a mulher que estava sendo ameaçada
de morte por fariseus e doutores da lei. No Primeiro Testamento bíblico, vários textos proféticos comparam o adultério com o rompimento da aliança com Deus, e os líderes do judaísmo rabínico interpretaram assim as comunidades cristãs que se afastavam da sinagoga. Eram como uma mulher casada que traísse o seu marido, Deus, e se ligasse a amantes. Assim se diz nos livros de Jeremias e Oséias. O Senhor me disse: você viu o que fez Israel, a infiel? Subiu em todo monte elevado e foi para debaixo de toda árvore verdejante a fim de prostituir-se. Está em Jeremias. Israel, você se prostitui, abandonando o seu Deus. Você ama o salário da prostituição em cada local onde o trigo é malhado. Está lá em Oséias. Após o ano 70, sobraram do judaísmo somente os fariseus, rigoristas e os cristãos que eram respeitosos com o diferente e eram pessoas abertas, enquanto os fariseus fundamentalistas foram se tornando cada vez mais intolerantes. Chegaram ao ponto de se excomungarem mutuamente. Por isso, o Evangelho de João acentua as brigas entre Jesus e os judeus. Neste contexto, o conflito com a autoridade dos judeus provoca uma releitura do ensinamento e da praxis de Jesus. O fato concreto, em João capítulo 8, versículo de 1 a 11, é que a mulher estava na iminência de ser morta por eles, como era a lei do adultério no tempo do Primeiro Testamento bíblico. Nos livros de Levítico e Deuteronômio está prescrita a pena de morte para as pessoas adúlteras, sem, no entanto, afirmar qual tipo de pena a ser aplicada. No livro de Levítico há a prescrição seguinte: se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher de seu próximo, o homem e a mulher adúltera serão punidos com a morte. Para configurar um adultério, a outra mulher devia ser casada e judia. Se a mulher não fosse casada, não era adultério, mas fornicação. Na Bíblia, o adultério era punido com a morte do homem adúltero e da mulher adúltera, se o adultério acontecesse na cidade. No entanto, se o adultério ocorresse na zona rural, no campo, apenas o homem deveria ser punido com a pena de morte. Se fosse no campo, não teria como provar se houve o consentimento da mulher, pois se ela pedisse socorro, dificilmente alguém poderia escutar. Na cidade, se a mulher gritasse pedindo socorro, alguém ouviria e teria como comprovar que a mulher estava sendo vítima. No caso da mulher adúltera desse Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11, nada se diz sobre isso, onde, com quem e nem como foi. O importante para os seus adversários era condená-la e principalmente apoderar-se de Jesus. Jesus, percebendo a cilada de doutores da lei e de fariseus, se levantou e disse: quem de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eles olharam no espelho e foram embora um a um. A mulher, no centro das atenções, reconhece Jesus como Senhor. Jesus, de pé, após dialogar com a mulher, lhe diz: eu também não te condeno. Podes ir e não peques mais. Observe um detalhe: Jesus disse para a mulher não voltar a pecar. Ele não disse para a mulher deixar de amar. Nas entrelinhas, Jesus diz: continua a sua vida, mulher, amando, lutando e festejando, sendo humana e digna de respeito, cuidado e amor. O autor do quarto evangelho
termina o capítulo 8 nos informando: eles, os doutores da lei e fariseus, pegaram pedras para atirar em Jesus, mas Jesus se escondeu e saiu do templo. Ou seja, eles de fato queriam condenar Jesus à pena de morte e apedrejá-lo, como fizeram com o diácono Estevão, conforme Atos dos Apóstolos. A narrativa da mulher adúltera está inserida dentro da narrativa da festa das tendas no Evangelho de João. De tantas maneiras, ela está fora do lugar. É só uma isca para tentar atacar Jesus em uma armadilha de homens moralistas que se dizem religiosos. A passagem de João capítulo 8, versículos de 1 a 11, nos séculos I e II, não constava nos manuscritos do Evangelho de João, mas estava inserida em alguns manuscritos do Evangelho de Lucas. Alguns biblistas pensam que poderia ser atribuída ao Evangelho de Lucas, pois parece ter um estilo mais lucano que joanino. Há, inclusive, um lugar em Lucas onde ficaria bem encaixada, após Lucas capítulo 12, versículo 38. Isso, porém, não diminui o fato de se tratar de uma narrativa que tem valor bíblico, de inspiração incontestada e com valor histórico. Em João capítulo 8, versículos de 1 a 11, Jesus testemunha a vontade de Deus, que não quer a morte da pessoa pecadora, mas sim que se converta e viva. Em João capítulo 2, versículo 3 e 4, aparece claramente uma evolução na fé que mostra a desconfiança de Jesus a respeito dos judeus. Importante observarmos que as mulheres têm participação de destaque nas comunidades cristãs do discípulo amado, o quarto evangelista. As mulheres do Evangelho de João, Maria, mãe de Jesus, está no início e no fim. Em João 2,5 aparece a função da mãe de Jesus. Em João 4 se trata da samaritana, que é apresentada como exemplo a ser seguida. É bom conferir as diferenças entre as conversas de Jesus com Nicodemos e com a samaritana. Esta é mulher anônima, desprezada socialmente e marginalizada. Ela não procura Jesus diretamente, mas é uma mulher com sede de vida, disposta a ter uma água que não seja água parada no poço. Sente-se atraída pela proposta de Jesus, crendo, aceitando e reconhecendo nele o Messias. A conversa com a samaritana acontece em plena luz do dia, e com Nicodemos foi à noite. No centro da confrontação entre Jesus e os judeus aparece outra mulher, essa da qual fala o evangelho deste domingo, aquela que corria o risco de ser apedrejada, acusada de adultério. Ao narrar o sétimo sinal, em João capítulo 11, o Evangelho de João fala de Marta e Maria, irmãs de Lázaro. No centro de João está a confissão de Marta, que reconhece Jesus como o Senhor, como Messias. A seguir, no final do ministério público de Jesus, Maria de Betânia, que já tinha sido apresentada como irmã de Lázaro, com um gesto profético, unge os pés de Jesus. O seu gesto foi repetido pelo próprio Jesus na última ceia com seus discípulos. Na hora em que Jesus está na cruz, enquanto a maioria dos discípulos foge, um grupo de mulheres o acompanham. O Evangelho fala que aos pés da cruz estavam firmes a mãe de Jesus, Maria, a mulher de Cleofas e Maria Madalena. Na madrugada da ressurreição, o quarto evangelho fala de Maria Madalena, a apóstola dos apóstolos, a que recebeu a primeira e mais importante de todas as ordenações. Vai, porém, a meus irmãos e dize-lhes: subo ao Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. E Madalena, fiel discípula, foi
e anunciou aos discípulos: vi o Senhor, está vivo. Maria Madalena é a mulher da busca incansável, a credencial para ser apóstola e ter visto o Senhor ressuscitado e ter sido enviado a anunciá-lo. Por isso, desde o começo da tradição apostólica, Maria Madalena recebeu o título de apóstola dos apóstolos. Enfim, seguir Jesus implica andar na contramão, remar contra a correnteza de tantos fundamentalismos e da idolatria do fundamentalismo que tenta se sustentar em posturas moralistas e preconceituosas. Exige também rebeldia, coragem, audácia diante de costumes que deformam as consciências e de modas que aniquilam o infinito potencial humano existente em nós. O Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11, critica com veemência as posturas hipócritas de pretensos líderes religiosos de muitas igrejas que usam e abusam de versículos bíblicos para tentar justificar posturas racistas, misóginas, machistas, patriarcais, o que abre espaço para a reprodução de discriminações e violências contra as mulheres, contra os negros e as pessoas que têm orientação sexual homoafetiva. A biblista Nancy Cardoso, no texto Atire a Primeira Pedra, ai, 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 reflexões sobre João 8, de 1 a 11, nos recorda que, em 2023, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional os crimes de honra. Em 2024, foram 1.450 feminicídios no Brasil, a grande maioria por pessoa próxima ou familiar. Disse a boca pequena: os homens não sabem por que matam, mas as mulheres sabem por que são mortas. Até quando? Vamos aprender com Jesus a rabiscar no chão e murchar o machismo que mata, violenta e silencia. Por quê? Concordo integralmente com o irmão Marcelo Barros ao escrever o seguinte: temos que sonhar com uma igreja justa e igualitária em relação à mulher. Não basta apenas abrir os ministérios para as mulheres, é urgente voltarmos ao Evangelho de Jesus e acabarmos com o sistema de duas classes na igreja: as pessoas ordenadas e as não ordenadas. Só retomando a igualdade do discipulado de Jesus e a autonomia das comunidades para celebrar a ceia e os sinais do amor divino, superaremos a marginalização estrutural da mulher na igreja. A igreja precisa ser exemplo de novo modo de ser no mundo, para que consigamos vencer a violência doméstica, o feminicídio, o machismo, o patriarcalismo e tantas situações nas quais a mulher é vítima. Essa passagem do Evangelho de João é eloquente. Fala muito da compaixão e da misericórdia de Jesus. E fala muito também da justiça de Jesus, da sua coragem de desmascarar a hipocrisia social dos homens machistas e prepotentes que ali estavam representados. Ao impedir o feminicídio da mulher, Jesus mais uma vez se posiciona contra o poder opressor. Não é por acaso, salvo engano, que a igreja ignorou essa passagem bíblica por muitos anos. Demorou a introduzi-la na liturgia, certamente pela conivência com esse sistema patriarcal machista que discrimina e exclui a mulher. A atitude de Jesus de Nazaré nos faz refletir que a igreja precisa urgentemente voltar à fonte, que é o Evangelho de Jesus, também em relação à luta, à defesa, à valorização, ao respeito devido à mulher nas diversas realidades da vida. Depois de tantos séculos de história e de ser movida e animada pela força das mulheres, a igreja dirigida por homens
ainda não é capaz de deixar-se iluminar plenamente por esta ação libertadora de Jesus diante da opressão da mulher. Que os esforços do Papa Francisco, nesse sentido, encontrem eco nos corações e nas mentes das lideranças. Que tenham a coragem de amar como Jesus amou. É isso aí. Gratidão pela atenção. Se você gostou deste Palavra Ética, comente aqui abaixo do nosso vídeo e compartilhe este Palavra Ética. Inscreva-se aqui no nosso canal no YouTube, se quiser. Que a força e a luz divina presente em nós nos inspirem sempre na luta por direitos e por tudo o que é justo. Abraço terno de Frei Gilvander Moreira e até o próximo Palavra Ética. Aqui, a palavra ética ganha vida. Cada voz faz a diferença. A gente amplifica os gritos por justiça, os clamores e as reivindicações justas e legítimas dos povos, comunidades e dos movimentos sociais do campo e da cidade. Sua voz importa, de verdade. Junte-se a nós, espalhe essa mensagem e faça parte desse movimento que transforma. Acompanhe, compartilhe e fortaleça essa luta pelo bem comum. Bora lá fazer acontecer. Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria